Nessa aula a gente vai falar da gestão da rotina. E eu particularmente adoro esse tema, porque eu acho que uma das maiores questões que não nos traz alegria num projeto de consultoria, numa iniciativa de mapeamento de processos e redesenho de processos, é quando a gente faz tudo isso que a gente falou até aqui e a gente não deu continuidade. Como é que a gente perpetua um projeto? Isso é uma pergunta que me fazem muitas vezes. Como é que a gente faz com que aquele nosso projeto de processos não vá para dentro de uma gaveta e fique guardado? É justamente a gente criando metodologia, criando uma cultura de orientação para resultados no dia a dia dentro da empresa. É o que vai fazer a gente melhorar e manter o resultado sempre. E a gente fazer novas iniciativas e novos projetos de melhoria, mas tendo um controle da nossa rotina, tendo uma gestão sobre ela, e a gente sempre se aprimorando, entendendo o que está acontecendo, acompanhando os indicadores que a gente definiu e dando sempre melhores resultados. E a gestão da rotina é exatamente isso. É a gente melhorar e manter os resultados alcançados sempre. É a gente abrir a nossa mente e a gente trabalhar com foco na orientação para resultados. Então, dentro disso, quais são os objetivos da gestão da rotina? Olha aí na tela de vocês. O primeiro objetivo que a gente destaca aqui é exatamente o acompanhar a evolução e o comportamento dos indicadores. Então, a gente definiu os melhores indicadores para medir o nosso processo de acordo com os nossos objetivos. E durante a nossa rotina ali orientada para resultados, a gente vai monitorar, a gente vai acompanhar esses indicadores. O segundo principal objetivo é o garantir que esses indicadores que apresentem desvios sejam analisados. É a gente não deixar para lá indicadores que estejam não conformes com o que a gente espera e seguindo o alcance ali, a meta para os nossos objetivos que precisam ser alcançados. O terceiro objetivo é definir as medidas para eliminar as causas dos desvios desses indicadores. Então, a gente vai estar monitorando indicadores que fogem do padrão, que caem numa instabilidade. Eles precisam ser analisados, o porquê, a causa raiz do porquê que está acontecendo esse desvio. E por fim, como quarto objetivo da gestão da rotina, é a gente acompanhar e assegurar a eficácia das ações propostas. A gente entendeu por que eles estão sendo desviados, analisou, tratou e a gente vai acompanhar e assegurar que de fato o indicador voltou para o eixo e o processo está estabilizado e dando o resultado que a gente espera para alcance dos nossos resultados, das nossas metas. Então, o que é a gestão da rotina? Com isso que eu falei até aqui. A gestão da rotina nada mais, nada menos é do que garantir a padronização dos processos de trabalho. Além disso, é monitorar os resultados e garantir o cumprimento desses padrões. Manter aquele processo sob os padrões que a gente espera para alcance dos objetivos. É também, além disso, atuar em ações corretivas para a eliminação das anomalias, problemas que acontecem no meio do caminho. E, por fim, além disso tudo, ou junto disso tudo, é garantir essa melhoria contínua dos processos e procedimentos dentro da empresa. Então, eu resumiria, como eu já falei, que é o melhorar e manter o resultado sempre, que é ter essa melhoria contínua sempre. É o que a gente chama de melhoria contínua dentro das organizações. Bom, na prática, como que ela funciona? É um acompanhamento da sua rotina, sob um calendário, um cronograma. Então, uma empresa que tem uma gestão da rotina estruturada, de fato, ela vai ter ali um cronograma, uma agenda de reuniões, que elas vão acontecer com uma periodicidade certa, com agendamento prévio. Como é que essas reuniões funcionam? Olha aí na tela de vocês, estou compartilhando uma das propostas. É um dos modelos, não necessariamente vai ser assim. Depende, claro, do ambiente, de quantas pessoas estão envolvidas naquela área, naquela diretoria, do tamanho da empresa. Depende de vários fatores, mas essa é uma proposta que dá para entender bem como acontece isso na prática. Então, vamos supor ali o dia D, é o dia inicial ali daquela rotina mensal, dessa gestão de rotina dentro dessa organização.
E após 5 dias desse corte do mês, que a gente está chamando ali de D+5, e a gente está nomeando ali no nosso slide reunião D, é o nome dessa reunião. Essa primeira reunião, quem a gente sugere participar, né, previamente definido isso, é a equipe, o time que executa aquele processo, mais o gerente, mais o coordenador da área. E o que a gente sugere que seja feita nessa primeira reunião? A apresentação dos indicadores operacionais, são aqueles indicadores do dia a dia da operação. Lembra que eu falei na outra aula sobre esses tipos de indicador, operacional, gerencial e estratégico. A apresentação das análises dos planos de ação que foram elaborados para corrigir os problemas. Então, vai ser discutido ali os planos de ação, porque esse time vai estar no dia a dia pensando em melhoria contínua. Então, eles têm que ter planos de ação acompanhando e ver se os planos de ação estão sendo positivos, trazendo de fato os resultados que se espera para tratar os problemas. E nessa reunião, ainda vai ser apresentado o status das ações já em andamento, né, dos meses, dos períodos anteriores. Depois, nesse cenário aqui, de 3 dias, no D+8, tem a reunião C, que a gente chamou. Essa reunião C é uma reunião que o time não vai participar, mas vai participar o gerente e o coordenador, que estava na reunião anterior, e mais o diretor dessa área, dessa estrutura. Nessa reunião já vão ser apresentados os indicadores operacionais e gerenciais, não somente os operacionais. Vai ser apresentada a análise e plano de ação elaborados para a correção das anomalias da mesma forma, mas considerando o nível gerencial também, né, ali dos indicadores. E também vai ser apresentado o status das ações em andamento. Então, isso nunca vai sair do eixo, porque isso vai sendo monitorado. São reuniões, pessoal, muito produtivas, são reuniões rápidas. Não podem ser reuniões muito demoradas, que onerem muito todas essas pessoas dentro de uma sala, porque ela é frequente. Mas continuando, nesse cenário aí, a gente ainda tem a reunião B, que está no D+11, né? Alguns dias ainda ali depois. Essa reunião, o gerente e o coordenador não participa mais, participa o diretor junto com o seu presidente. E aí vão ser feitas as apresentações dos indicadores gerenciais e dos estratégicos. Mesma coisa, vão ser apresentadas análises ali, os planos de ação que foram elaborados para as correções, né, dos problemas e das anomalias que tivemos. E apresentado também o status das ações em andamento. E por fim, ali no D+14, que vocês estão vendo, tem a reunião A. É a última desse ciclo, desse período. Quem participa é o presidente com o conselho de administração, o comitê executivo, claro, como eu falei, isso vai depender da estrutura da empresa. E vão ser apresentados aqui somente os indicadores estratégicos da organização, que impacta diretamente a meta estratégia, porque quem está olhando aqui é só a presidência e o conselho de administração. Da mesma forma, são tratadas discutidos os planos de ação para tratamento dessas anomalias que foram diagnosticadas e os status dessas ações estratégicas em andamento. Então, de uma maneira geral, se eu fosse colocar isso numa visão de ciclo de gestão de rotina dentro da organização, a gente teria uma primeira etapa, que ela sempre vai acontecer na nossa rotina de análise de dados e preparação para essas reuniões de acompanhamento, né? Onde vai verificar os indicadores, os status ali dos indicadores, né, do previsto realizado, fazer esse acompanhamento, fazer a identificação e a priorização dos indicadores que estão com algum desvio, fazer essa análise desses indicadores, elaborar os planos de ação para alcance desses melhores resultados, e elaborar todo o material para essas reuniões. Passando ali a segunda fase desse ciclo, a gente teria as próprias reuniões de acompanhamento, onde vai acontecer essas apresentações desses dashboards, toda essa análise crítica que já foi feita anteriormente vai ser apresentada, essa apresentação dos status das ações em andamento. E, por fim, depois das reuniões de acompanhamento, também tem um trabalho, que são as ações pós-reunião de acompanhamento, que é a realização das contramedidas, né, propostas e o monitoramento dessas ações e o impacto em resultados. Se tudo que a gente apresentou como proposta, que foi discutido nessa reunião, apresentado,
está de fato caminhando bem, está gerando um impacto positivo, está dando um resultado melhor, e tudo isso vai ser visto como novas ações em andamento, como um outro acompanhamento no próximo ciclo, né? Normalmente isso acontece mensalmente, tem variações, às vezes trimestralmente, por isso que eu falo no próximo ciclo e não no próximo mês. Agora vamos falar um pouco de padronização, até porque eu estou falando daqui da gente manter um padrão de um processo que está dando resultado positivo. E se ele não tiver muito padrão, não está gerando esse resultado, a gente tem que entender qual é o melhor padrão para alcançar os nossos objetivos. Então, falando de padronização, a padronização é uma técnica que ela visa reduzir a variabilidade dos processos. Só que é muito importante a gente não prejudicar a flexibilidade dos mesmos. Existe uma teoria, né, muito conhecida, que qualidade é inversamente proporcional à variabilidade. Ou seja, que um dos conceitos de qualidade é que eu não posso ter variação do processo. Ele precisa sempre ser padronizado e acontecer de uma mesma forma. Claro que essa teoria a gente tem que equilibrar ela, né, esse conceito, porque na verdade a gente não tem que manter o mesmo processo padrão para sempre. Eu tenho que tornar ele sempre melhor e mais eficiente ali dentro dos meus objetivos e das minhas condições naquele momento. Mas de fato eu tenho que cuidar para que ele não seja totalmente variável e que ele tenha muitas mudanças e sem padronização nenhuma. Se eu estou atendendo o cliente de um jeito num dia, né, que eu tenho um padrão para atender bem aquele cliente, eu preciso manter o mesmo padrão no outro dia. Então, esse manter a padronização tem tudo a ver também com qualidade. E aí, o que a gente espera de resultado aqui quando a gente fala de padronização? A gente precisa ter um método para isso, né? Para a gente ter essa gestão da rotina, a gente controlar essa padronização e controle, através dos controles ali dos meus indicadores de desempenho. Vamos ver esse exemplo que eu gosto muito, que é o exemplo dos bonequinhos aí escalando a montanha. Eu adoro esse exemplo para a gente falar de padronização. Então vocês estão vendo aí que no primeiro cenário que está aparecendo na tela de vocês, os bonequinhos, eles estão subindo a montanha aí sem nenhuma regra, né? Sem nenhum padrão. Cada um está subindo por um caminho diferente. O que está acontecendo aí? Os bonequinhos estão caindo da montanha, estão causando acidentes. Tem um bonequinho ali até de cabeça para baixo. E qual é o resultado disso? Alguns não alcançam o topo. Há riscos de acidentes, né? As metas deles chegar ao topo não são atingidas. Toma mais tempo, né? Maiores custos, né? Porque levando mais tempo para chegar ao topo. E esses alpinistas aí cansam, sentem fadiga. Isso significa que não há eficiência. Por outro lado, se a gente olha outra imagenzinha ali, os bonequinhos estão seguindo o mesmo caminho, com umas placas de sinalização e sob alguns padrões. E qual o resultado que vocês estão vendo nessa imagem agora? As pessoas estão escalando facilmente, tem um risco bem baixo de acidente, né? O aumento no atingimento das metas de chegar ao topo dessa montanha. Não se perde tempo, isso causa menores custos, né? Eles chegam mais rápido lá em cima. E a fadiga é pequena, então a eficiência deles aumenta. Então, isso quer dizer, essa é a diferença quando a gente tem padrões, as regras bem definidas, que a gente já falou também, os caminhos que a gente tem que percorrer com essa sinalização, com os procedimentos que a gente falou quando precisa, dos procedimentos operacionais padrão. Então, essa é a diferença do resultado. Agora eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês rápida e eu vou pedir para vocês me acompanharem. Então, quem puder, vamos pegar agora uma folha de papel. Pode ser uma folha de papel em branco, rabiscada, não importa, tá? Um pedaço de papel, quem puder. E acompanha comigo aí na tela. Eu quero mostrar para vocês a importância do procedimento operacional. Então, primeiro, a gente vai seguir essas instruções que estão na tela. Todo mundo pega uma folha de papel
e dobre a folha ao meio para marcar o centro. Eu não vou fazer junto nesse momento, só depois, para não atrapalhar quem estiver fazendo junto comigo. Depois, vocês vão dobrar as duas pontas superiores, sentido de cima para baixo. Na sequência, dobre as pontas superiores, novamente como no item anterior. Agora, dobre o formato obtido ao meio. E, por fim, dobre as laterais, formando abas dos dois lados. Eu vou pedir para vocês tirarem uma foto e mandarem lá no nosso grupo da aula, para a gente poder ver como que ficou o material de vocês, que vocês produziram aí com esse procedimento. Agora, vamos para uma imagem onde eu tenho um procedimento mais estruturado. E essa eu vou fazer com vocês. Dobre a folha ao meio. Então, vamos dobrar a folha ao meio, da forma que está especificando no nosso procedimento. Agora, dobre as duas pontas de cima para baixo, conforme o nosso procedimento. 3. Dobre novamente as pontas de cima. Vamos lá? 4. Dobre novamente ao meio. 5. Dobre as laterais, formando as asas. E 6. Este é o formato que o avião deve ter. Agora eu vou pedir para vocês compararem o aviãozinho de antes com o aviãozinho de agora e compartilhe a foto com a gente. Então, agora que vocês já sabem o que é a gestão de rotina e já entenderam bem na prática o que é uma padronização e você ter uma boa especificação funcional, a gente vai entrar na metodologia da gestão da rotina. Vamos lá, essa imagem bonita que vocês estão vendo aí, esse gráfico, ele mostra para vocês exatamente o que a gente falou de manter e melhorar os resultados sempre, ao longo do tempo. Então, no eixo X, ali no eixo horizontal do nosso gráfico, a gente está ali em função do tempo. E no nosso eixo Y vertical é o nível de desempenho do nosso processo. Quando a gente olha para ele, a gente está gerando ciclos SDCA seguidos de ciclo PDCA. Para quem nunca escutou esse termo, SDCA é um ciclo de manutenção de resultados. É um ciclo de estabilização e a gente vai falar mais detalhadamente dele, porque a gente vai entrar na manutenção de resultados daqui a pouco. E o ciclo PDCA é o ciclo de melhoria contínua que muitas pessoas já devem conhecer. Não tem problema se não conhecer, porque também falaremos muito deles. Mas são dois ciclos que fazem parte dessa rotina de manter e melhorar o resultado sempre. Então, como esse gráfico mostra, a gente tem um processo que está rodando de uma certa forma. A gente acabou de fazer um projeto, vamos supor, de melhoria de processos, de redesenho de processos. E a gente entra num ciclo de estabilização, para a gente poder ver se o resultado do novo processo, depois de treinar o time, depois daquele go live do novo processo, da nova estrutura, a gente vai acompanhar o início dele para saber se ele está funcionando bem, se os indicadores estão estáveis. Só que vai chegar um ponto que a gente vai entender que ele pode ou precisa ser ainda melhor, porque a gente está falando o tempo todo aqui de melhoria contínua. E aí, nesse momento, a gente vai rodar o ciclo PDCA da melhoria, analisar os novos desvios, as novas causas raízes de problema, gerando praticamente um outro projeto de revisão de processo,
desenhando um novo processo, implementando, entrando numa outra janela de estabilização aí na horizontal, onde vocês estão vendo essas chavezinhas, né? Entrando no ciclo de estabilização e manutenção. Até que, por uma nova vez, vai acontecer uma nova necessidade de um novo ciclo de melhoria contínua PDCA, depois outro SDCA e assim sucessivamente. E isso significa que a gente assim vai ter uma melhoria contínua e garantir eficiência sempre. Agora eu vou mostrar uma outra imagem aqui para vocês, que a gente vai relacionar o ciclo PDCA, que é esse ciclo da melhoria, né, que é o P de plano, de planejar, o D do do, que é de executar ações, o C do check, checar se as ações são eficazes mesmo, né, de fato, e depois o A aí de action, que é a gente colocar essa implementação para valer ali e a gente acompanhar esses resultados até a gente gerar esse novo ciclo, porque ele é um ciclo contínuo. E o que isso tem em relação com o MASP? Vocês sabem o que é o MASP? O MASP é as ferramentas de melhoria de processo, é análise de solução de problemas, tá? A gente vai falar mais detalhadamente disso aqui na aula que vai ser focada em ferramentas de melhoria. Mas eu já queria mostrar para vocês a carinha das ferramentas mais básicas, mais chave que a gente precisa saber para a gente poder rodar esse ciclo PDCA. Então, nessa imagem, vocês estão vendo aí várias ferramentas e quando a gente mostra ali no P, né, o que a gente utiliza? Vocês estão vendo ali, para identificar os problemas, o próprio entendimento do processo através dos fluxogramas. Existe a ferramenta de observação e coleta de dados. Existe ferramentas de análise, para quem conhece um pouco, já ouviu falar, a espinha de peixe, né, que é o Ishikawa, gráfico, como os de Pareto, estratificação, as ferramentas GUT, as ferramentas também de plano de ação, onde você elabora um plano de ação para a implementação dessas melhorias. Isso aqui são alguns exemplos, algumas imagens que vocês estão vendo de algumas das ferramentas que a gente utiliza nessa etapa aqui do P, do PDCA. E mais uma vez, gente, a gente vai entrar em cada uma delas, exercitando juntos na nossa aula de ferramentas de melhoria. Mas vamos seguir, dentro do do é onde a gente implementa, então a gente pega aquele plano de ação e coloca para valer. No check, onde a gente vai verificar a eficácia das nossas ações através de indicadores e dashboards. E ali no final, no A, né, onde a gente vai acompanhar esse processo, vendo, identificando ali se está padrão, se está sob controle. A gente vai refletir ali nesse momento também lições aprendidas desse ciclo que a gente gerou e replicar esses resultados que deram certo para novos processos, replicar para outras iniciativas. Depois disso, se a gente fosse associar esse PDCA aqui com SDCA, a gente teria um SDCA aqui para estabilizar esse processo para antes de entrar num novo ciclo PDCA.